Olá, eu sou a Andréa Naves, nutricionista, e eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do consumo de proteína na dieta. Mas antes de falar do consumo de proteína, é muito importante a gente entender como que deve ser a distribuição dessa proteína, a distribuição de macronutrientes da dieta e como que a gente deveria organizar isso para ter principalmente saúde e, mais do que isso, longevidade com saúde, para que a gente possa envelhecer esbanjando vitalidade positiva, vitalidade física, sem desenvolver doenças, né? Que está aí cada vez mais frequente, infelizmente, na nossa população. E o desenvolvimento dessas doenças, especialmente a síndrome metabólica, obesidade, diabetes, o excesso de peso, tudo isso está muito relacionado com o consumo de açúcar. Vários estudos atuais e randomizados, controlados, estudos populacionais demonstram que o consumo de açúcar em excesso, e quando eu falo em açúcar, não é só aquele docinho não, mas também o consumo de farinha branca, pães, massas em geral, tudo isso está intimamente relacionado com o desenvolvimento de inúmeras doenças. E não só essas que eu já citei aqui para vocês, mas alguns estudos têm mostrado o efeito neurotóxico do consumo de açúcar. O quanto que o açúcar pode comprometer a função cognitiva, reduzindo a memória, reduzindo a habilidade cognitiva do dia a dia. Claro que o açúcar de adição, ele nunca é bem-vindo, né? E os alimentos que são açucarados, alimentos industrializados, que contêm muito açúcar, também não são bem-vindos. Mas o problema que a gente tem no dia a dia hoje com os nossos pacientes não é nem só esse tipo de consumo de açúcar, mas como eu falei para vocês, do carboidrato refinado, da farinha branca, do pão, das massas, né? Que as pessoas acabam consumindo muito. E eu costumo dizer, gente, que a gente vive num mundo recheado de carboidrato. Quando você olha para o lado, tem carboidrato. Você olha para o outro, tem carboidrato. Então a gente respira carboidrato, né? Porque é muito difícil quando você está na rua, quando você precisa fazer uma refeição fora de casa, você encontrar algo muitas vezes saudável e acaba que você acaba optando por aquela coxinha, aquela esfirra, aquele pão na chapa, né? Que é muito mais fácil de consumo. Esse consumo excessivo de farinha branca também está relacionado a essas doenças que a gente está conversando aqui. Então, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio no consumo de carboidratos na nossa dieta e, de preferência, que a gente escolha carboidratos de boa qualidade, como os carboidratos integrais, ricos em fibras, vitaminas, minerais, que vai nos ajudar, inclusive, na prevenção de inúmeras doenças. Para a gente pensar em adequar esse consumo de carboidratos da dieta, uma dica que eu quero dar para vocês é o consumo de proteínas. Quando a gente consegue comer mais proteína na dieta, a gente também consegue ter um consumo reduzido de carboidratos. Por quê? Para digerir proteína, eu gasto bastante energia. E quando eu gasto bastante energia, eu tenho também uma sinalização de saciedade melhor. Porque quando eu como carboidrato simples, que a gente chama o açúcar, a farinha branca, a minha digestão é muito rápida, ela já começa na boca. E aí, como esse carboidrato é digerido de forma muito rápida e muito fácil, acaba que a minha fome também aparece mais rápido, né? Porque a saciedade é menor. Então, quando a gente consome proteína, além da gente gastar mais energia, a gente também tem uma saciedade melhor. Só que às vezes as pessoas acham que é super difícil consumir proteína na dieta, que aí vai ter um excesso no consumo de proteína. E quando a gente fala de consumo proteico, eu não estou falando só de proteína animal. A gente pode ter uma distribuição de diversos tipos de proteína na dieta. A gente tem, claro, as proteínas animais, a gente tem as proteínas vegetais. Hoje, a indústria, graças a Deus, oferece para a gente uma diversidade enorme de blends proteicos que podem nos ajudar a ajustar o consumo proteico da dieta. Então, o primeiro passo para a gente conseguir reduzir o risco de desenvolver doenças e reduzir o consumo de farinha branca e açúcar é aumentar o consumo proteico. Ah, quanto de proteína? Claro que isso é muito individual, né? A gente tem umas recomendações populacionais que o consumo diário poderia ficar em 0,8 gramas por quilo de peso de proteína. Mas a gente já sabe que isso hoje é pouco. Por quê? Porque a gente precisa de proteína para inúmeras funções do nosso organismo e muitos estudos têm mostrado que quando a gente tem um aporte proteico maior da dieta, a gente, além da saciedade, ter menos compulsão alimentar, a gente também preserva mais a nossa massa muscular. E a massa muscular é extremamente importante para o processo de envelhecimento, porque é a massa muscular que produz inúmeras substâncias, hormônios, que vão nos ajudar a dar saúde, sinalizar o meu cérebro para performance cognitiva, sinalizar o meu gasto energético. Então, a ingestão proteica é importante para garantir a massa muscular durante o processo de envelhecimento. Então, hoje a gente já sabe que o consumo pode ser um pouco maior. Para pessoas que não fazem atividade física, a gente fala em 1,2
1,2, 1,4 gramas de proteína por quilo de peso, tá? E pessoas que fazem atividade física, isso, claro, depende muito do tipo de atividade física que essa pessoa faz, a gente pode consumir de 2,2, 2,4 até 2,8 gramas de proteína por quilo de peso. Claro que isso depende muito do nível de atividade física, do nível atlético dessa pessoa. Mas uma pessoa normal, vamos dizer assim, que faz atividade física todos os dias, especialmente o exercício de resistido, de força, de musculação, ela deveria consumir ali em torno de 1,8 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Vou fazer uma continha aqui para vocês. Se a gente estiver falando de uma pessoa que pesa 60 quilos, a gente está falando de, se ela tiver que consumir 2 gramas de proteína por quilo de peso, ela vai consumir 120 gramas de proteína por dia. E isso não é difícil de ser atingido, já que em 100 gramas de carne, a gente tem 30 gramas de proteína. Então, se eu consumir 100 gramas de carne no almoço, 100 gramas de carne no jantar, eu já tenho 60 gramas de proteína. Ah, mas ainda falta 60 gramas. E é aí que é o problema. Porque as pessoas conseguem comer proteína nas grandes refeições, no almoço, no jantar. Mas a maior dificuldade que a maior parte das pessoas tem é no café da manhã e nos lanches intermediários. Porque para comer mais 60 gramas de proteína, eu teria que comer pelo menos 20 gramas nas outras refeições, né? Então, acaba que a gente tem que tentar organizar isso na dieta do paciente de uma maneira que fique fácil para ele também. Então, olha lá, ela tem que consumir 120 gramas de proteína, a gente já colocou 30 no almoço, 30 no jantar, ainda já tenho 60, falta 60. Então, eu posso distribuir esses 60 em 3 refeições de 20 gramas, como eu falei para vocês. Tá, então o que eu posso fazer de manhã? Ah, consegue comer 3 ovos? 3 ovos é legal. Ah, você consegue comer 2 ovos e consumir uma proteína isolada, de repente batida com frutas? Pode ser uma proteína de colágeno, uma proteína vegana ou até uma proteína de whey. Você consegue fazer um shake de manhã? Legal. Ah, mas aí eu trabalho o dia todo, eu não consigo parar para levar um lanche, né? Fazer uma preparação super elaborada para levar um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã. O que ajuda a gente? Eu chamo de módulo proteico. Então, os suplementos proteicos, como eu falei para vocês aqui, os suplementos de colágeno, os suplementos de whey e as proteínas veganas nos ajudam, então, a adequar a ingestão de proteína no dia. Então, às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas é tão difícil, é uma dieta hiperproteica. Não é difícil, basta que ela seja organizada. E nessa organização, a gente tem que ter pelo menos de 4 a 5 refeições proteicas no dia. De novo, para melhorar a saciedade, reduzir a compulsão alimentar, preservar a massa muscular, preservar estruturas corporais como pele, cabelo, unha. Então, a proteína ela é extremamente importante para várias funções do nosso organismo. E quando a gente ingere essa proteína, como eu falei para vocês, a gente gasta mais energia. Gastando mais energia, no processo de emagrecimento, a ingestão proteica também é extremamente importante. Então, eu preciso reduzir, sim, o consumo de carboidrato refinado, da farinha branca e dar mais chance para a proteína do meu dia a dia, que não precisa ser só a proteína animal, pode ser outros tipos de proteína e comparar whey com colágeno e proteína vegana é comparar abacaxi com chuchu e banana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os três tipos são proteínas e eles podem ser utilizados durante todo o dia nesse espaçamento proteico que eu faço. Então, por exemplo, eu posso tomar de manhã um shake com proteína vegana, eu posso fazer no meu lanche da manhã um shake de colágeno e no meu lanche da tarde fazer um whey protein. Ou até, se você não quiser fazer um lanche da tarde, eu faço depois uma proteína pré-sono, que também me ajuda a preservar e a construir músculos quando eu faço um treinamento de força. Então, a ingestão proteica, ela não é difícil de ser feita, ela precisa ser organizada, espaçada, diversificada, não pode ser só proteína animal, a gente pode diversificar com as proteínas vegetais, né? Não precisa ser só suplemento, eu posso incluir grão de bico, lentilha, soja, né? Posso incluir as castanhas, né? As sementes, as oleaginosas, eu posso incluir uma diversidade gigantesca de alimentos nessa alimentação que vai me prover não só proteínas, mas também vitaminas, minerais, compostos bioativos que de uma forma sinérgica, que a gente chama que é a matriz alimentar, vai nos prevenir contra doenças e vai garantir muito mais saúde nesse processo de longevidade. Então, olha, a regrinha básica, consumir de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso se você faz atividade física. Se você não faz atividade física, 1,2, 1,4 tá legal, gramas por quilo de peso. Divide isso de preferência de forma espaçada e organizada a cada 3 horas
por dia. Então, a cada 3 horas eu tenho que ter uma proteína ali, tá? Então, você vai pegar o total de proteína, dividir por 4 a 5 refeições por dia e vai distribuir essas proteínas da melhor maneira que ficar para você, nas proteínas que você mais gostar de consumir, desde que seja na quantidade adequada. Vários estudos científicos atuais já mostram que independe do tipo de proteína. O importante é a quantidade de proteína que a gente consome no dia. Senão, coitadinhos dos vegetarianos e veganos, né? Já pensou se fosse só proteína animal? Os coitadinhos dos veganos e vegetarianos não iam poder nunca, né? Conseguir construir músculo, ou preservar a massa muscular, ou ter saciedade, ou até mesmo conseguir emagrecer. Então, independe do tipo de proteína. Se é proteína vegetal ou se é proteína animal, o importante é que a gente tenha um consumo total de proteína adequado no dia. E, infelizmente, na minha prática clínica que eu observo no consultório, é que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de consumir proteína. Elas acabam comendo muita proteína nas grandes refeições, especialmente almoço e jantar, e esquece da proteína nas outras refeições, que são igualmente importantes, né? E acabam que elas passam a consumir uma quantidade muito maior de carboidrato, né? Que, como eu falei para vocês, é muito mais fácil pegar um pãozinho, pegar uma esfirra, uma coxinha, né? Comer um pacote de bolacha, é muito mais fácil do que, às vezes, tentar consumir a proteína adequada. Na verdade, eu tô dizendo que é mais fácil porque é o que tá na mão para a pessoa, porque também não é fácil, não é difícil, né, gente? Você pegar uma proteína, um módulo proteico, um suplemento proteico de lino, a água, né? É super fácil, aliás, é muito fácil. Então, acaba que as proteínas isoladas, como a gente chama, os blends proteicos, eles ajudam a gente a ajustar a ingestão de proteína no dia, especialmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de conseguir comer proteína somente de fonte alimentar, somente da matriz alimentar. Claro que uma coisa não viabiliza a outra, né, gente? Eu preciso ter o consumo das proteínas da alimentação, dos alimentos que a nossa alimentação provê aí uma infinidade de tipos e qualidades, mas eu posso utilizar os suplementos como uma forma de adequar essa ingestão proteica. E de uma maneira prática, fácil, rápido, pode ser super gostosa, saborosa, você pode fazer inúmeras receitas com essas proteínas isoladas, que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês, e encontro vocês no nosso próximo vídeo.